Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje falando sobre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Vamos lá? É um conteúdo bem tranquilo, tá? Bom, linguagem verbal e não verbal. Vamos expressar primeiro essas duas. O que é linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, tá certo? Então, a linguagem verbal, ela tem que usar palavras ou letras, tá? Ou seja, a linguagem verbalizada. Então, se tem letras, tem palavras, é linguagem verbal. Enquanto a linguagem não verbal, quer dizer, né, outra agora, utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Bom, enquanto a verbal então usa letras e palavras, a não verbal não usa nem letras nem palavras. Ela somente vai usar signos visuais, imagens, vídeos, qualquer coisa desse tipo. Então, uma dança, um quadro, são exemplos de linguagem não verbal. Não tem nada escrito, mas ele passa então uma linguagem. E aí você tem que observar, tá certo? Então, a verbal tem algo escrito com letras ou palavras, e a linguagem verbal não tem nada escrito. Ela só é composta por imagens, cores, signos visuais em geral. E a linguagem verbal, por exemplo, tem essa fábula aqui bem conhecida, que é o Leão e o Rato, do La Fontaine. Vale a pena espalhar razões de gratidão. Os pequenos também têm sua utilidade. Duas fábulas mostrarão que eu não estou falando senão a verdade. Ao sair do buraco, um rato, entre as garras terríveis de um leão, se achou. O rei dos animais, em muito magnânimo ato, nada ao ratinho fez e com vida o deixou. A boa ação não foi em vão. Quem pensaria que um leão alguma vez precisaria de um rato tão pequeno, pois é meu amigo. Leão também corre perigo. Aquele ficou preso numa rede um dia. Tanto rugiu que o rato ouviu e acudiu, roendo o laço que o prendia. Mais vale a pertinaz labuta que o desespero e a força bruta. Bom, então você está vendo que é uma fábula, mas escrita em versos, tá certo? Tanto que é composta de três estrofes. E ali você vai ver, né? É, que você vai ver ali a história em que o ratinho fica ali gritando, né? E o até que chega uma hora que o leão é, e- que o leão também ficou preso e ele acabou rugindo e o rato também acudiu e assim foi. E assim, mais vale a personagem labuta, quer dizer, labuta é o nosso a luta diária do nosso dia a dia, né? A pertinaz, aquela coisa persistente, né? Que o desespero é a força bruta. Então veja que ali começa a mostrar uma relação entre leão e rato ali dentro. Então você vai ver que só tem palavras, só tem letras e isso é a chamada linguagem verbal, tá? Isso aqui é uma linguagem não verbal. Por quê? Ainda tem um pouquinho de verbal aqui, ó, porque tem números, tem uma letra, né? Mas de restante é tudo não verbal, tá vendo? Placas de trânsito. Então você vai ver que todas essas imagens aqui, elas expressam um sentido, claro, é uma linguagem que se coloca, mas elas são não verbais. Nós entendemos, mas não tem nada escrito, tá certo? É um outro tipo de código. E aí nós vamos para a linguagem mista, como o próprio nome diz, mista, misturada, porque envolve as duas. Além da linguagem verbal e não verbal, há a linguagem mista ou híbrida, a qual agrega essas duas modalidades. Então, se é mista, misturada, ela vai misturar a verbal com a não verbal. Por exemplo, aquela placa anterior que nós vimos aqui, ó, é uma híbrida, tá? Porque ela tem aqui uma parte escrita, né, com números e uma letra, mas nós também temos imagem. Então, ela é chamada mista. Então ela envolve as duas modalidades, a verbal e não verbal. Ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos, é um belo exemplo que você tem de linguagem mista, que você tem ali desenhos, tem imagens, mas você também tem as falas deles que são escritas. Então você tem a mistura do verbal com o não verbal, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos das fadas das personagens, das falas das personagens, desculpa. Então aqui, por exemplo, ó, linguagem mista. Esse aqui é um exemplo. Ó, nós temos os desenhos compõem a parte não verbal, tá? E nós temos as falas que compõem a parte verbal, a linguagem verbal. Eu sou um homem simples, Haroldo. Você, mas ontem, você queria um carro movido a energia nuclear que pudesse se transformar em um avião com mísseis rastreadores de calor. E aí no final ele diz: eu sou um homem simples de gosto requintado. Então ali você vê que tem as imagens compondo a linguagem não verbal, mas também tem as falas compondo a linguagem verbal.
E aqui tem uma outra tirinha, né? Estar sem emprego me deixa triste, filho. E aí no segundo, não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então você vai ver que os desenhos aqui, o sapinho, o menino, as pernas do pai. Então você tem aqui imagens compondo a linguagem não verbal, mas você também tem uma parte escrita que compõe a verbal. Quando você tem o encontro das duas, essa mistura, você tem o que a gente chama de linguagem mista, tá bom? Então, ó, linguagem verbal, nós temos como exemplo carta, bilhete, texto, reportagem, entrevista, e-mail, chat, né, que são salas de bate-papo, que hoje são os nossos aplicativos, né? Fórum online, espaço de opinião e debate, etc. E a linguagem não verbal, que temos como exemplo gestos, né? Você faz assim, então alguns gestos que expressam sentido e é uma linguagem ali que está sendo colocada. O semáforo, né, que todos entendem o que significa, mas não está escrito, é uma linguagem não verbal. Placa de trânsito da mesma forma, desenhos, né, símbolos, nós temos vários, né, o símbolo do sexo feminino, o símbolo do sexo masculino e por aí vai, símbolos de marcas como a Nike, como a Apple e tantas outras, são símbolos, né? A dança, né, que ela não fala nada e não tem nada escrito, mas expressa uma linguagem. A pintura, né, dos quadros que você observa e consegue tirar dali o sentido, a mímica, né, a escultura, etc, né? Os gestos também poderiam ser libras, né, como nós falamos, também são linguagens não verbais. Linguagem mista, verbal e não verbal, né, aquelas que nós já conhecemos. Bom, pessoal, espero que esta aula tenha sido proveitosa. Fiquem com Deus. Até a próxima.